muito até se é trabalho ou trabalhador. Nesse sentido, também, dias atrás, conversando com um colega, ele estava dizendo que mal começou o ano, ainda não chegamos na metade, mas parece que o ano não está acabando, parece que não chega ao fim, tanto cansaço que algumas pessoas já estão sentindo. E assim, também nesse sentido, não sei se é contigo, muitas vezes parece-nos que nós estamos tão envolvidos em tantas coisas que nós paramos para pensar e dizemos: mas eu não consegui fazer metade daquilo que eu gostaria de fazer, e ainda me falta tempo, mas ao mesmo tempo eu estou cansado, parece que eu já fiz um monte de coisas. Talvez muitos de nós vamos estar como nessa imagem, né? Se a gente tivesse 3 braços direitos, 3 braços esquerdos, 4, 5 pernas para caminhar, 2, 3 cabeças para pensar, a gente seria muito mais hábil em resolver as coisas que nós queremos fazer. E muito daquilo que fazemos, às vezes, é porque a gente mesmo enche as nossas agendas, o nosso dia a dia com tarefas. Se pararmos para pensar bem lá atrás, talvez uma pessoa que vivia da agricultura, ela dizia: o que você faz? Ele iria dizer: eu trabalho na lavoura, né? Eu cuido da terra, eu planto, espero a planta crescer, depois eu tenho tempo da colheita. Você sabia exatamente a função que tinha. O que mais você faz? Eu cuido dos filhos. Eram talvez coisas mais determinadas. Hoje em dia, a gente vive um tempo diferente, onde você pergunta para a pessoa: o que você faz? Olha, eu trabalho na lavoura, eu trabalho no comércio, mas quando me sobra um tempo, ainda tem um segundo trabalho que me traz uma renda extra. E o que mais você faz? Eu cuido dos filhos, eu cuido do lar, e ainda, se me sobra tempo, talvez os mais jovens vão dizer: eu tenho aí um curso, eu estou me preparando para uma outra coisa, eu também tenho os meus hobbies, eu tenho os meus exercícios. E aí a gente vive no tempo das redes sociais, a gente vai dizer: eu preciso dar uma olhadinha lá no Face, no Instagram, eu preciso ver as mensagens no WhatsApp que apareceram durante o dia e não respondi. Então nós somos quase que levados a sermos de multitarefas. Isso tudo nos esgota, isso tudo nos cansa. Parece que a gente não consegue produzir como já produzia, e ao mesmo tempo parece que a gente está muito mais cansado do que antes. E a gente diz: mas os dias são tão curtos, o tempo voa, o que está acontecendo? Talvez a gente vai perceber que algumas coisas estão erradas. Talvez a gente vai percebendo que a gente está fazendo mais do que deveria. Ainda tem aquelas pessoas que, quando a gente fala, por exemplo, em descansar, dormir lá entre 6 e 8 horas, alguns vão dizer: para que dormir? Dormir para quê? Descansar, eu vou descansar depois lá no céu, né? Alguns vão dizer. Aí a gente vai ter tempo para descansar. Aqui na terra eu preciso aproveitar o tempo que eu tenho. E a gente é levado a fazer muitas coisas, e às vezes não parar, para fazer aquilo que o Senhor nos deu de presente, uma ordem, onde Ele diz: vocês precisam também descansar. E nessa manhã eu quero abordar justamente esse tema do descanso. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos logo ver ali no Gênesis. Deus começa fazendo as coisas da maneira correta, de uma forma em que o ser humano pode desfrutar da vida, da criação de Deus, de tudo que o Senhor fez de uma forma agradável, boa e perfeita. Lá em Gênesis, Deus, colocando toda a criação em ordem, Ele diz, o texto: no 7º dia Deus já havia concluído a obra que realizara. Esse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Quando nós olhamos lá para o Gênesis, Deus em 6 dias fez
todas as coisas e no sétimo descansou. Deus não descansou porque Deus cansa. Deus não descansou porque Ele se esforçou demais, mas Ele olhou para toda a criação e pôde descansar naquilo que já havia feito. Assim, Deus também recomenda ao ser humano, posteriormente, a descansar, a tirar um dia da semana. Mas antes de Deus colocar isso como mandamento, Deus já foi ensinando o povo de Israel a viver dentro desse costume. Quando a gente olha para Gênesis, Êxodo 16, capítulo 16, versículos 4 e 5, a palavra diz assim: disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu, o povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova, para ver se me segue ou não as minhas instruções. No sexto dia trarão para ser preparado o dobro do que recolhem os outros dias. Antes de Deus colocar como um mandamento o descanso, Deus já tratou de instruir o povo. A palavra vai dizer que Deus começou a dar amostras daquilo que queria que o povo vivesse. Durante 6 dias vocês vão recolher, vocês vão trabalhar, vocês vão lá pegar o pão que caía do céu. Até a gente imaginar, né? Que facilidade do povo, né? Só precisava sair das suas cabanas, das suas tendas, recolher o pão na medida certa, depois das cordonizas, na medida certa para aquele dia, durante 6 dias de semana. E no sétimo dia, no sexto dia, para o sétimo dia, eles recolhiam o dobro. E a palavra vai dizer que alguns fizeram da maneira correta, outros não confiaram em Deus, né? Logo nos primeiros dias ali já recolhiam mais do que deviam. Aquilo lá logo se estragava, começava a cheirar mal, não podia ser comido no segundo, no terceiro dia. Mas de uma forma que Deus faz, maravilhosa, milagrosa, aquilo que era recolhido no sexto dia não estragava no sétimo dia, era preservado. Deus fazia de tal forma que o povo ali estava sendo instruído no sentido de que agora eles tinham Deus, queria cuidar deles, queria sustentá-los. E de uma forma pedagógica, Deus, antes de lançar o mandamento, Ele já dava sinais do porquê o mandamento existia. Quando a gente olha para Êxodo 20, lá nos 10 mandamentos, vocês, quem já passou pelo ensino confirmatório, na doutrina, vai lembrar que o quarto mandamento é justamente esse que eu vou ler. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e nele farás todos os teus trabalhos, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que moram em tuas cidades, pois em 6 dias o Senhor fez, no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Depois de Deus dar o exemplo de descansar no sétimo dia, depois de Deus sustentar o povo de Israel no deserto durante a semana toda e dizendo para eles descansar, Ele agora torna isto lei, torna isto mandamento. Mas como nós vamos lidar com esta lei nos nossos dias? Essa lei do Antigo Testamento, onde Deus tornou um dia sagrado, de uma forma sacramental, onde o sábado era o dia, tinha que largar tudo, tinha que parar de fazer todas as coisas. Hoje seguimos de outra forma. Por quê? Porque nós temos agora a aplicação da lei em Jesus Cristo. Jesus, ele aparece no Novo Testamento, em um dos textos, justamente quebrando
aos olhos dos fariseus, dos mestres da lei, a lei do sábado. Em Marcos 2, 23 e 28, o texto diz: certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras do cereal enquanto caminhava. Seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Ele respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? Nos dias de Abiatar, o sumo sacerdote, ele entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que apenas os sacerdotes eram permitidos comer, e os deu também aos seus companheiros. Então lhes disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é o Senhor até mesmo do sábado. Aqui nós precisamos entender por que os fariseus estavam compreendendo de uma forma a lei e Jesus vem com uma aplicação diferente. A gente, entre os dois, não pode questionar Jesus, mas precisa entender primeiro por que os fariseus agiam tão duramente com Jesus quando ele curava no sábado, quando nessa cena os discípulos estavam colhendo no sábado, quando eles faziam algo que os fariseus não concordavam. Porque no Antigo Testamento aconteceu que o povo de Israel, já ali, havia descumprido o mandamento de santificar o dia de descanso. Eles já não paravam mais. Havia o descanso semanal, o descanso da terra a cada 7 anos, e por descumprir os mandamentos, Deus deixou claro que eles estavam sendo levados no cativeiro babilônico. E lá eles passaram 70 anos nesse cativeiro. Quando o povo de Israel voltou do cativeiro, eles pensaram: nós precisamos cumprir a lei do sábado, senão o Senhor vai nos punir, o Senhor vai nos castigar. Por isso os judeus levavam tão a sério o sábado. Mas eles não tinham entendido da forma como Jesus agora aplica isso no Novo Testamento. Jesus, ele deixa claro de que, no outro texto, de que ele também é o Senhor do sábado. Ele deixa claro de que o sábado não foi feito para que nós vivêssemos sob o regime da lei. Que Deus criou uma lei a mais, um mandamento a mais, para que se alguém não cumprisse, fosse punido. Mas pelo contrário, Jesus está mostrando aos seus discípulos e também aos fariseus, e mostra a nós que o dia do descanso foi feito para nós. É presente de Deus, é graça de Deus. O que Jesus não muda é a questão de que ele também não deixava de ir ao templo todo sábado. Ele ia ao templo, ele ia aos cultos, ele ia, participava das cerimônias do sábado. Ele cumpria essa parte, mas não vivia debaixo de um legalismo. Jesus, com isso, ele mostra que agora aquilo que eles tinham de entendimento no Antigo Testamento já não se aplica mais em nossos dias. Paulo até vai nos trazer um outro texto, nos esclarecendo também sobre a relação dos dias, onde em Romanos 14, versículo 5, 6, primeira parte, diz: há quem considere um dia mais sagrado do que outro, há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial para o Senhor, assim o faz. Qual era o entendimento daqui para frente? Paulo havia compreendido isso, de que todos os dias são do Senhor. Se todos os dias são do Senhor, todos os dias podem se tornar especiais da mesma forma. Mas Paulo deixa em aberto aqui para aqueles que ainda entendiam que um dia era totalmente diferente dos outros dias. Então Paulo não é aquele que vai defender nem o sábado e também não vai defender abertamente qualquer dia da semana. Após a ressurreição de Jesus, a gente tomou o domingo como dia. Então a gente segue mais
Paulo está dizendo sobre não é o dia, mas é como tu faz. Por isso até, caso o pastor descansa na segunda, quem tem uma escala de trabalho diferente, daqui a pouco folga no meio da semana. Então, Paulo ele vai deixar claro de que não é o dia que tu tira, mas é como tu faz com o dia da semana. O que nós entendemos? O que é importante aqui nós compreendermos? O Senhor, Ele criou o dia de sábado. Ele criou um dia para o nosso descanso. Por que disso? Porque Ele sabe que nós não somos máquinas. Ele sabe que nós precisamos descansar. Esse é um dos motivos. Ele sabe também que o ser humano, se ele não tirar um dia para descansar no Senhor, ele pode se esquecer de que todo o sustento vem de Deus. Não é assim? Se a gente só trabalha, não descansa, o que a gente vai ter lá no fundo, no nosso pensamento? Eu consegui porque eu trabalhei muito. Eu consegui porque também era todo dia eu estava ali trabalhando. O que Deus faz com nós? Ele diz: calma aí, eu quero provar a vocês, eu quero mostrar a vocês que eu sou o Deus Criador de todas as coisas, e que vocês sim vão trabalhar durante 6 dias, mas vocês vão descansar um dia. Tirar um descanso semanal é muito mais para nós do que para Deus. Deus ele não necessita do nosso descanso. Fiquem tranquilos. Deus não vai descansar ou descansar a mais se a gente descansar ou não. Apesar da palavra de Deus dizer que Deus descansou, Isaías vai dizer que Deus não descansa, porque Ele está cuidando de nós. Ele cuida dos 6 dias, Ele cuida do 7º dia. Mas isso levanta uma questão importante, que quando nós tiramos um dia para descansar, nós lembramos de quem nós somos. E nós somos lembrados em que terra vivemos e quem pertence à terra em qual nós estamos vivendo. Esse mundo em que vivemos não pertence a nós, mas ao nosso Deus. É Ele que regula as estações do ano. É Ele que manda a chuva, o sol. O sinal a gente está precisando de chuva, mas é Ele que manda a chuva e o sol. A gente não consegue abrir uma torneirinha para fazer chover em tempos de seca. Assim Deus nos ensina que nós não dependemos simplesmente da nossa força, mas que nós contribuímos, nós auxiliamos. A palavra nos ensina que nós devemos trabalhar com as nossas próprias mãos, buscar o nosso sustento, cuidar dos nossos negócios, não esperar que os outros façam por nós aquilo que nós temos habilidade e podemos fazer. Mas ao mesmo tempo, Deus nos lembra também que nós temos limites. Lembram daquela cena lá da mulher cheia de braços? Muitas vezes nós somos levados a achar que podemos tocar o barco, trabalhar sem limites, descansar pouco. Aliás, eu não tenho tempo para descansar porque eu ainda tenho muita coisa a fazer. Eu preciso comprar algumas coisas, eu preciso me preparar talvez para uma viagem, eu preciso de dinheiro, eu quero comprar uma roupa. Talvez alguém vai dizer: eu preciso de um celular novo e por isso eu preciso trabalhar, eu preciso me dedicar. E o nosso corpo é quase assim como um cartão de crédito, né? O que a gente faz com o cartão de crédito? A gente usa, uma hora a fatura chega, mas a gente vai usando. A gente só dá conta de que a gente já usou demais quando a fatura veio grande demais. Quando a gente percebe que eu acho que eu não vou dar conta de pagar mais essa fatura, aí a gente percebe que a gente usou demais. Assim é com o nosso corpo também. Quem aqui, né? Talvez os mais novos ainda, né? Então, no início da vida não vão ter tantos problemas, mas quando a gente vai chegando nas fases da vida, a gente vai no médico, a gente recebe um puxão de orelha do médico, né? O médico diz: ó, é assim. Eu lembro que quando eu tinha 23 anos de idade, eu estava tendo uns problemas de saúde já, de tontura e não sei o quê. Pensei: que negócio está acontecendo comigo? 23 anos de idade, não é possível.
que não me sobra tempo, eu estudo à noite, eu durmo mais ou menos 4, 5 horas por noite, mais ou menos essa é a minha noite. Segue assim para ver onde você vai parar. Aí era final de um ano, eu disse, tu vai ter uns dias agora sem aula na faculdade. Eu disse, eu vou ter. Então tive esses dias para descansar. Dali para frente eu entendi que não era uma máquina. Por mais que eu tivesse só 23 anos de idade, eu não podia passar o ano todo dormindo 4, 5 horas por noite e achar que a conta não ia chegar. Nunca mais tive problemas nesse sentido. Porque eu aprendi que eu precisava também dormir. Não que às vezes a gente não dorme um pouco menos, mas regularmente a gente precisa descansar, dormir. Assim também, não só o descanso diário, mas o descanso semanal. É o dia que a gente para, deixa um pouco as preocupações, a gente descansa no Senhor. Se a gente não fizer isso, onde a gente vai parar? No mínimo lá no consultório do médico perguntando o que está acontecendo. E aí às vezes a gente espiritualiza as coisas dizendo, não, se eu não descansar, Deus vai me punir. Não, se eu não descansar, eu vou me punir. Deus só está te alertando, Deus só está nos alertando, olha, descansa. Você não é máquina, você precisa descansar. Ao mesmo tempo, quando Deus nos lembra que a gente é máquina, Ele já nos faz lembrar que Ele é Deus. Quando a gente descansa, Deus está trabalhando no nosso lugar, no sábado, no domingo, no caso nosso, a gente está tirando um tempo, separando um tempo para Deus, separando um tempo para estar com a família, separando um tempo para, às vezes, não fazer nada. Esse talvez seja também um dos males do nosso tempo, né? A gente ocupa o nosso domingo. Domingo, então a gente até para de fazer talvez o que a gente costuma fazer durante a semana e a gente enche. Todo domingo com um monte de coisa. Eu não estou dizendo que a gente não pode tirar o domingo para fazer uma visita, talvez fazer um passeio. É também tempo em família, de qualidade. Mas que o domingo não seja tão cansativo que a segunda seja o pior dia da semana para trabalhar, né? Onde às vezes as pessoas acordam segunda-feira mais cansadas do que estavam no sábado ou na sexta. Alguma coisa está errada. E a gente precisa se perguntar, será que eu estou esquecendo daquilo que o Senhor disse para mim? Descansa, renova as tuas forças, olha para mim nesse dia, santifica, separa. Queridos, nós temos um Deus que muitas vezes a gente tem medo de olhar para os seus mandamentos pensando na punição, mas o que Deus quer é nos alertar e que a gente pode estar punindo o nosso próprio corpo, a nossa própria vida, às vezes punindo até a nossa família, porque quando a gente trabalha demais a gente vai percebendo que ficamos em dívida com aqueles que moram em nossa casa, dívida com o esposo, com a esposa, com os filhos, com os netos, e a gente precisa equilibrar isso. E uma das passagens que Deus trouxe ao meu coração para terminar esse tempo de palavra também, palavra conhecida, mas que vocês possam olhar com a graça de Deus, com o olhar de Deus que nos ama. Mateus 6:26, Jesus diz: observem as aves do céu, não semeiem, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Não temos nós mais valor do que os pássaros? É o próprio Jesus que está dizendo que nós temos mais valor. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Olhem como sinal da graça de Deus. Deus nos deu de presente um dia para descansar. Deus fez as noites para a gente dormir. É interessante que essa regra a gente também acaba quebrando muitas vezes, né? Para o judeu era muito claro, até para quem é fiel ao sábado sabático, ele começa na sexta-feira à tarde, por causa do horário, né? Ao pôr do sol. A partir das 6 horas até as 6 horas do outro dia, são 24 horas. Nós, muitas vezes, vamos entrando muito ali. Também não faz bem para nós. A gente pensar quantas vezes a gente não consegue nem dormir em certos
certos horários da noite porque a gente já passou da hora de dormir. Eu sei que a gente não consegue mudar a rotina como um todo, a gente não consegue mais mudar talvez o mundo que a gente vive, mas aquilo que a gente se apercebe e consegue mudar para si, também podemos fazer diferente. Descansar mais cedo, dormir mais cedo, acordar mais cedo de manhã, é o natural das coisas. Deus também fez dessa forma para o ser humano descansar. Às vezes a gente, hoje, nesse mundo conectado, por vezes a gente está lá, né? Fora do horário, onde não deveria mais, onde o corpo já deveria estar descansando. E o outro dia começa mal, a gente não sabe por quê. Porque a gente não deu tempo para descansar. Mente, corpo. Possamos olhar para esse Deus generoso, gracioso, que nos deu o trabalho para o nosso sustento, mas nos lembra que a gente precisa descansar, precisa olhar para Ele e confiar que se a gente tirar um dia para descansar, o Senhor não vai deixar faltar comida em nossa casa, não vai deixar faltar alimento no celeiro. Amém?